Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos das redes sociais. Sejam todos bem-vindos, todos acolhidos pela Casa de Irmã Esperança. Vou dar 2 recadinhos só hoje. Amanhã, 31, tem o lançamento do livro do Rony e do Roberto, lá na casa de Chico Xavier, em Itatiaia, às 19 horas. E dia 1º, domingo, às 9 horas, no Fora de Araújo, tem um seminário sobre atendimento fraterno. Então, todos convidados. E hoje nós temos cantina, e eu sempre falo, né, a casa tem atividade todos os dias. Segunda-feira, reunião mediúnica, terça, quarta e quinta, estudo. Que estudo? Livro dos Espíritos, estudo sistematizado, estudo aprofundado. Na sexta-feira temos a nossa querida palestra pública e sábado temos inscrições abertas para a evangelização de jovens e crianças. Então, todos também tragam suas crianças. Então, vamos lá. Pelo livro Sinal Verde, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O item hoje é o 35. Indagações no cotidiano. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalho para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender? Ou acaso se julga infalível? E se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a crise ou a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa quem lhe ofende, porventura, crer que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando os males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura, algum dia terão rendimento de paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na consciência, na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você não traz consciência tranquila? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Então, as indagações do cotidiano são muito boas para a nossa reflexão, né? Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, que Ele é o nosso Mestre, o caminho, a verdade e a vida. Agradecer a Irmã Esperança, mentora dessa casa de caridade. Agradecer a todos os presentes, a todos os encarnados e desencarnados. Agradecer a espiritualidade amiga, que já está conosco a trabalho desde cedo. Pedir também ao mentor da nossa irmã da noite de hoje, da Mônica Ribeiro, que possa intuir, que possa direcionar e dar a ela toda a luz necessária para conduzir a palestra de hoje. E que nós também tenhamos a sabedoria e a capacidade de absorver o ensinamento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mônica Ribeiro, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos presentes, né? Ou pela rede, nossos irmãos desencarnados também presentes, que estão aqui no estudo. Primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui nessa casa tão acolhedora, tão iluminada. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu andei sumida porque eu estava dando aula todas as noites, mas agora eu estou com o tempo disponível, né? A minha vida deu uma virada, agora eu estou trabalhando e estudando de dia, então eu já posso estar aqui novamente com vocês.
nós vamos conversar, vamos refletir sobre esse tema tão caro na nossa vida, né? É um tema que a gente precisa todos os dias estar refletindo, né? É um tema que a gente necessita, que é urgente, diante de tantas questões, tanta adversidade, tanta aflição, tanta angústia, tanto sofrimento. E por isso que é tão importante a gente pensar, né, como que anda a nossa fé? Como que a gente alimenta a nossa fé? Será que a gente tem fé sólida, suficiente para nos ajudar a trilhar essa jornada, né, chamada vida? Vou precisar do Gabriel aqui hoje. Então, o estudo hoje está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, com esses títulos, né? Buscai e achareis, observai os pássaros do céu e olhai os lírios do campo. Então, eu trouxe alguns trechos desse capítulo para a gente conversar e para a gente refletir. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E aí, Gabriel, vou precisar do primeiro vídeo. E aí eu trouxe um vídeo para a gente observar rapidamente o voo dos pássaros. Eu peço que vocês mergulhem nessas imagens e percebam como que os pássaros voam. Tem que apertar, acho que Obrigada, Gabriel. Observem a leveza, a graça, a união. Observem que eles não estão voando sozinhos, estão juntos, numa mesma direção. De vez em quando um sai, né? Arrisca um voo um pouco mais longe dos outros, vai buscar o alimento. Olha o equilíbrio, a serenidade. Não é lindo? Será que a gente tem o hábito de observar os pássaros do céu? Ou será que a gente anda muito correndo, preocupado com os nossos afazeres? Observe que o mesmo Criador dos pássaros é o mesmo nosso. Pode tirar? Quando o Evangelho traz, observem os pássaros do céu, né? Eles, né, se alimentam, vivem a sua jornada com leveza, com graça, com suavidade, com união. E aí, vós não sois mais do que eles, mas não no sentido de que a gente é superior e pode fazer tudo com eles, mas no sentido de consciência, porque essa é uma questão da humanidade, se achar superior aos outros seres vivos e fazer o que faz com os outros seres vivos.
mas em questão de consciência. E aí a gente fica tão preocupado com o nosso futuro, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, porque a gente esquece que a gente tem um amparo celestial. E os lírios do campo? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. A gente pode botar outro, Gabriel? Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Só um trecho sobre as flores. Obrigada, Gabriel. Se não fosse você, eu não conseguiria. Passo por pedacinhos. Pronto, apareceu. Percebam a riqueza da natureza, a diversidade, as cores. Nós não conseguimos, né? Aqui, mas o cheiro, o aroma, a beleza das flores, dos lírios, dos campos de flores, da natureza. Percebam os detalhes. As tulipas, as rosas, os lírios, as violetas, o girassol, margaridas. Alguns campos foram plantados pelos homens, mas outros nascem na natureza. Essa natureza rica, perfeita, sábia, da qual somos parte. Vou tirar, Gabriel. Eu gosto muito de trabalhar com imagens e por isso eu trouxe, apesar do trabalho que eu estou dando aqui para o Gabriel, eu trouxe essas duas imagens para poder a gente conversar sobre a nossa fé. Porque a gente esquece a nossa natureza, a gente esquece a nossa essência, que é perfeição. Essência. Todos nós estamos a caminho dessa perfeição. E ainda que imperfeitos, somos perfeitos, no sentido de que somos seres divinos, que temos na nossa essência, né, o mesmo átomo do sol, da lua, do mar. Mas a gente esquece. Por que a gente esquece? Não vos quieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dela. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhas inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mas, e aí eu falo, começando por mim, né? Eu tenho um testemunho aqui que não me deixa mentir. Quantas vezes a gente perde o sono, preocupado com alguma coisa que vai acontecer? Quantas vezes a gente deixa de observar os pássaros do céu, de observar uma flor,
de observar o sorriso de uma criança, né? De se conectar com as outras pessoas, porque a gente se perde em nossas preocupações pelo dia de amanhã. Eu também sou psicóloga nessa vida e eu posso garantir para vocês que a quantidade de pessoas sofrendo de transtorno, de ansiedade é enorme. E a ansiedade está intimamente ligada ao medo do amanhã, às preocupações, ao futuro. E aí, que coisa mais estranha o ser humano deixa de viver o presente, preocupado com o amanhã que ainda não chegou, aí quando chega no amanhã, está preocupado com outro amanhã. Percebem? Onde que está a nossa fé? É claro que quando o desemprego bate na nossa porta, e a gente tem filho, e a gente tem um aluguel, e a gente tem comida, é claro que traz, né, uma ansiedade, uma preocupação. É uma provação. Não saber como eu vou prover a minha família, como eu vou me sustentar, é uma provação. Mas aí é que a gente precisa de fortalecer a nossa fé para passar por essa provação. É claro que quando a gente tem alguém com uma doença, um diagnóstico de uma doença grave, é claro que a gente fica preocupado. Mas como o Evangelho traz, confia, acredita. Porque se eu cuido, Deus falando para a gente, se eu cuido dos seus irmãos pássaros, se eu cuido dos seus irmãos, das suas irmãs flores, é claro que eu vou cuidar de você, que é meu filho, que é minha filha. E o que falta? O que nos aflige? Do que a gente tem tanto medo? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões o desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Veja bem, o Evangelho não está pregando que a gente viva na pobreza. Ele não está pregando que a gente não mereça um conforto, um bom colchão, um cobertor, um chuveiro quente, uma sopa quente, né, nesse frio. Não é isso. Mas se a gente parar para pensar bem friamente, será que as nossas preocupações elas estão só nessas questões aí? Será que a gente não tem o cobertor, ou a sopa e o pão, mas a gente não está preocupado em acumular vários cobertores, vários casacos, vários sapatos, né? Enfim, acumular é sobre isso, sobre o acúmulo. E aí a pergunta, onde que está o nosso coração? Lembra? Onde está o tesouro, está o seu coração. Onde que está o nosso coração? Quando a gente acorda, qual é o nosso pensamento? Será que a gente acorda, a gente abre os olhos e a gente dedica alguns minutos para prestar atenção na riqueza da nossa existência? Será que a gente faz uma oração na hora que a gente toma o nosso café da manhã? Será que a gente abre um livro, uma página edificante para ler? Uma meditação? 5 minutos? Ou a gente já acorda e já se lança nos meios dos nossos afazeres e começa a se preocupar com aquela agenda que a gente tem, tudo que tem que resolver, se é o filho, se é o trabalho, se é o estudo. Onde que fica o nosso estado de presença? Estado de presença do Espírito. Será que a gente lembra que nós somos seres
espirituais ter uma experiência terrena, ou a gente inverte? A gente acha que somos, né, seres terrenos e que às vezes, quando a gente vem no centro, quando faz uma palestra, quando a gente tem experiências espirituais. Não seria o contrário? Não somos seres espirituais tendo uma vivência terrena? São perguntas que podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Porque as provações, elas virão. Para mim, para você, para cada um aqui vai ter sua provação. Tem períodos que a gente tem uma folguinha, né? Tem outros que parece que acontece tudo junto. Mas temos. Se tem uma coisa certa, é que elas virão. Mas como vamos passar por elas vai depender do tamanho da nossa fé. Mas como que é isso? Para que dimensão estamos olhando? Como gastamos o nosso tempo? Como educamos as nossas crianças? Quais são as nossas prioridades? Nós vivemos num mundo onde tudo foi preparado para a evolução material, não é? E aí, qual a nossa preocupação com as crianças? Já foi para a escola? Já aprendeu a ler? Qual é a nota do boletim? O que será que vai ser quando crescer? Está na época do vestibular. Qual profissão que você vai escolher? Mas essa profissão não dá muito dinheiro. E a gente vai educando as nossas crianças para seguirem uma trilha material. Mas de vez em quando, vamos ao centro? Estou precisando tomar um passe. O bicho está pegando, eu preciso ir lá no centro. Vou conversar com a Arari. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. A gente educa as nossas crianças de segunda a sexta. Aí eu devo ter pensado alguma coisa. A gente educa nossas crianças de segunda a sexta para seguir uma trilha material. Para escola, inglês, espanhol, natação, judô. Vamos ser alguém quando crescer, vamos ser. E aí, no sábado, crianças, hoje é dia de falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Vamos lá, pro centro. Só no sábado. Será que a gente tenta almoçar juntos? Claro que não, Mônica, a gente está trabalhando, a gente não é aposentado. Então, jantar. Não, é porque eu tenho compromisso, eu também tenho. Então, no sábado, eu tenho uma festa. Então, no domingo. Domingo não vai dar. Eu tenho compromisso, ele tem. Quando? Quando que a gente senta? Percebem? Tesouro, coração, a nossa essência. Aí vem, né? Surgem as provações, a diversidade. Nessa hora, até eu acredito, não posso afirmar, mas até quem se diz ateu aceita uma ajudinha de uma oração, de uma bezendeira, enfim, aceita. Né? Recebeu um diagnóstico grave, parou, pensou. Onde que estão as nossas prioridades? Se a gente vive num mundo que está totalmente preparado e destinado para a evolução imaterial, como é que fica a nossa fé no que não é material? Naquilo que a gente não enxerga, mas que a gente sente. Não sente? Não é maravilhoso? A experiência da fé é maravilhosa. A experiência da fé é divina. Porque a fé, e eu aprendi isso com o Haroldo Dutra, não é acreditar. A fé tem a ver com confiar. Confiar. Porém, eu só confio em alguém
que eu estabeleço uma relação de confiança. Bom, então eu preciso estabelecer uma relação de confiança com Deus. Porque aí sim, eu vou confiar nele e eu sei. E eu tenho certeza de que ele não vai me desamparar. Mas se eu não tenho uma relação de confiança, o que vai acontecer? Vai pairar dúvida. Dúvida. Homens de pouca fé. E aí, com essa vida, né, que a gente está sempre priorizando o material, as consequências. Crises existenciais, alto índice de pessoas com transtornos mentais. O mundo nunca teve um número, mundo tão alto de pessoas com transtorno mental. Ansiedade e depressão já virou motivo de piada, de meme, naturalizado, banalizado. Em qualquer lugar que você vá, qual remédio você toma mesmo, hein? Ah, o meu é base disso aqui, o seu, o meu é... E aí fica brincando, mas não é? Não é? Semana passada eu estava num ambiente que a gente ficou brincando. Deixa eu ver o seu é desse aqui. E aí todo mundo tomando remédio para aliviar a ansiedade, a depressão, mas não vai resolver. Por quê? Resolve parte, tá? Resolve sim. Resolve parte e tem horas que, né, tem momentos na vida que é importante sim. Porque Deus deu inteligência para o homem, para a evolução da medicina, para nos ajudar. O que eu quero dizer, e eu vou me consertar, é que não resolve sozinho. Porque nós somos seres biopsicossocial espiritual. Então eu preciso do remédio para o corpo biológico, para o físico, mas eu preciso do remédio para a alma. Porque na verdade, nós estamos doentes na alma. Isso é triste. Suicídios, crianças, adolescentes, violência de todos os tipos. Sofrimentos da alma. A nossa alma está pesada. E aí, sabe aquela coisa assim? Desejo muito aquela promoção. Olha, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que estudar, eu tenho que ter títulos, porque eu quero muito essa promoção, porque eu quero muito esse concurso público. Consegui. Quanto tempo dura essa alegria? Quanto tempo dura a alegria de uma conquista? Material. Porque a alma, né, ela está pedindo por algo maior do que as coisas materiais. Nós precisamos, sim, estudar. Graças à ciência, a gente tem a vacina, a gente tem a medicina, a gente tem cirurgia por robóticas, né? Graças à medicina. Mas, como a gente tem o espírito, né? Aliás, nós somos espíritos encarnados, né? Fica só faltando alguma coisa. Que só a fé no mundo espiritual pode apaziguar. Somente a fé. Mas o que é fé? No dicionário, a palavra fé tem origem do latim fides, que significa crença. Lembra? Confiança. Fidelidade. Fidelidade aí. Se eu tenho uma relação, se eu estabeleço, se eu construo uma relação de confiança com Deus, eu sei que Ele não vai me desamparar. Acontece que eu estou distraída com outras coisas. Acontece que eu mergulho no meio de sombras, ilusões, miragens, porque na verdade tudo é uma miragem, né? O carro, a casa, tudo isso que a gente conquista, que a gente quer tanto, tudo uma miragem. Repito, a gente merece o melhor? Sim. Mas nessa distração,
eu esqueço quem eu sou. Quem que eu sou? Será que eu sou a Mônica, casada com Paulo e sou psicóloga? Sou, nessa vida. Mas é uma pequena parte. É uma pequena parte. Porque a minha essência é essa que eu preciso olhar. É dela que eu preciso cuidar. E é com ela que eu converso com Deus. E é por meio dela que eu encontro os sinais de Deus, que eu ouço Deus, por meio da minha essência. Porque eu peço, eu faço uma oração. Aliás, a gente confunde, olha aqui, acabei de ato falho, como diz Freud, acabei de fazer isso aqui. A gente confunde oração com pedido, né? A gente acha que Deus é um prestador de serviço, né? A gente pede, ele vai servir a gente, né? Não é. A oração é sobre a nossa jornada terrena enquanto seres espirituais que somos. A oração, aliás, a ação é algo que é movimento e não passivo. Oração. A oração, ela nos conecta com a nossa essência. Mas a gente precisa estar atento. Porque a gente faz oração e já fez. Pronto, deixa eu fechar aqui, deixa eu... E aí eu passo o meu dia. Aí, nossa, Deus não está me ouvindo. Ele não está me respondendo. Ele não está me ajudando. Mas eu não estou nem parando para observar. Eu não estou nem parando para olhar. Eu não estou atenta aos sinais. Porque eu estou distraída com as coisas do mundo material. No livro Consolador, Emmanuel define fé como a certeza interior em Deus que vai além da mera crença religiosa. E isso o Espiritismo mostra pra gente, que é a fé raciocinada. E não porque me disseram que é. É uma confiança que permite enfrentar desafios com serenidade e a certeza da assistência divina, vivendo a vontade de Deus no nosso dia. Serenidade diante das provações só consegue aquele que tem certeza de que Deus está ali com ele. Senão vem o quê? O desespero. Serenidade diante das provações. Há um pouco tempo atrás, alguns meses atrás, na minha casa nós tivemos uma provação. E nós tivemos que enfrentar com serenidade. E a gente até que a gente está conseguindo, né? Essa certeza. E aí, nessa provação, um dia, a minha irmã me liga, e aí eu caí no choro, né? Porque tem pessoas que a gente tem uma conexão tão boa que a gente se abre, né? A gente tira aquela capa de Mulher Maravilha, orgulho, vaidade. A gente, como é bom a gente ser vulnerável. A gente só é cuidado quando a gente é vulnerável. Porque se a gente não é vulnerável, a gente é forte, a gente não vai ser cuidado. E a gente não vai conseguir encontrar os sinais que Deus manda pra gente. Porque como é que Deus fala com a gente? Não é aparecendo aqui. Por meio de pessoas, de circunstâncias, de um livro, de uma palestra, de uma música. Essa é conexão divina. E aí um dia ela me liga e eu chorei, falei para ela, não sei, eu não estava vendo uma solução para aquele problema que era sério, um problema de saúde sério, eu não estava vendo solução. Chorei muito. E ela ficou tão tocada que ela disse que chegou em casa à noite, se ajoelhou. Eu não posso falar que eu me emociono. Que ela se ajoelhou para pedir a Deus para me ajudar. Olha, Deus age pelas pessoas, porque às vezes a gente está tão fragilizado, né? E é isso, né? Igual o pássaro, né? No dia seguinte eu recebo um telefonema de uma pessoa que eu não tenho tanto contato assim. A gente está fazendo um curso, estamos estudando juntas. Por meio desse telefonema, a solução foi se desdobrando. Aí indicou outra pessoa, que indicou outra, que indicou outra.
E aí começou a luz no final do túnel. Aí foi se desdobrando. Aí depois eu viajo no feriado e encontro uma amiga de adolescência que chega para mim e traz mais solução que eu nem imaginava. Me ofereceu. E a gente conseguiu aquilo que a gente achava que a gente não ia conseguir. Que era ter dinheiro para fazer uma cirurgia. Uma cirurgia que tinha que ser especial, isso e aquilo. Já pensou, uma amiga sua, desde que você não vê um tempão, desde 15 anos, chega para você assim, você está precisando quanto, Arari? Toma, me paga quando você puder. Gente, isso é Deus. Né? Não é Deus? É Deus. Que usa as pessoas. Porque teve merecimento. Porque teve merecimento. Isso é fé. E aí, depois eu ligo para minha irmã e falei assim, irmã, a sua fé somada à minha fé, somada à fé com mais outras pessoas, fez o que a gente fala que é milagre. O que é milagre? É a nossa fé materializada. Isso que é milagre. É a nossa fé materializada. Então, olha só, a fé não é um privilégio. E que bonito saber que não é um privilégio. Ah, nossa, mas ela tem uma sorte, acontece tudo de bom com ela. Não existe isso. Ninguém é privilegiado. Por que a gente acha que o outro é privilegiado e a gente não? Baixa autoestima. Pouca fé. Pouca conexão. Porque a fé é o quê? Conexão. Conexão com Deus. Conexão com a nossa essência, que é espiritual. Mas a gente esquece. Que pena que a gente esquece. Fé como certeza interior. Em vez de apenas acreditar, a fé permite afirmar: eu sei, com base na luz do sentimento e da razão. Eu sei. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que você vai conseguir. Eu sei que a gente vai dar certo. Eu sei. Mas por que você sabe? Porque eu sou filha de Deus, igual todos as pessoas são. Quem foi que falou pra gente que a gente não merece? E a gente acreditou. Mas preste atenção. Eu não estou falando de arrogância, de orgulho, não. Porque a fé também é humildade. Percebem? Porque aí tem aí uma vibe aí de uma galera, né? De pensamento positivo e tal. Aí pensamento positivo, poder. E aí entra numa seara de arrogância, de orgulho. Aí perde a conexão. Pronto. Caiu tudo por água abaixo. Percebem? Perdeu a conexão. Porque com orgulho não tem conexão. Vaidade nos afasta da nossa essência. A fé transporta montanhas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, não é o misticismo, não tem nada de místico. Não tem nada de místico. É muito claro. O Espiritismo veio aqui, né? Decodificar e nos mostrar que a gente vive aqui, mas o mundo, nossa verdadeira pátria, é onde? Espiritual. Aí, é interessante, né? E aí eu vou usar aqui as palavras do Haroldo Dutra, que eu admiro muito, é uma inspiração. Aí ele fala que a gente às vezes tem
fica se segurando nas coisas materiais. Não, porque eu tenho que juntar, não, porque eu tenho que fazer uma poupança, não, porque eu tenho que ter uma reserva, porque aí só me sinto seguro se eu tiver uma reserva. Aí eu morro. Então eu uso aquela reserva para poder pagar meu funeral. Tudo bem, né? Até para não dar despesa para os meus filhos. Mas entendem? Que segurança é essa que a gente se apega? O que ele quer dizer é que não existe segurança total no mundo material. Porque não está no nosso controle o que vai acontecer com a gente. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E a gente se apega tanto à questão da segurança no mundo material, que esquece de cuidar do mais importante. De novo, a nossa essência. Eu acho que se sair aqui hoje, se contar essa palavra, nem sei quanto vai ser, quantas vezes. Mas não é? Então a fé, ela é raciocinada. Eu sei que existe Deus, né? E os espíritos vieram nos mostrar, nos provar. E aí eu nem vou falar de pessoas que têm o dom mediúnico, né? Porque algumas pessoas brincam assim: eu não sei se tem vida após a morte. Nunca ninguém voltou para me falar. Eu falei, que pena, porque eu já tenho opção de psicografia lá em casa. Vamos lá ver? Porque na época que eu trabalhava no Fora, eu trabalhava também com psicografia. Trabalhava nisso, nome, né? Trabalhava, né? Por isso, para os espíritos. Aí eu falou assim, você não tem certeza? Eu tenho, porque eu tenho certeza que eu não sou esquizofrênica. Isso eu tenho certeza. Se não é esquizofrenia, eu tenho transtorno. E aí uma vez eu vou contar para vocês, uma amiga minha que se dizia ateia, tá certo, ateia, tá, né? É o feminino de ateu. Ela se dizia, fez psicologia comigo há muito tempo atrás, ela viajou, voltou, chegou lá em casa muito triste, sentou, me lembro como se fosse ontem, na minha mesa de jantar para tomar um café na hora de tarde, e ela falou que ela estava tão triste, que ela não via sentido mais na vida dela, que ela tinha vontade de morrer, e que ela estava prestes a tirar a própria vida. Eu parei. Ela não tinha fé nenhuma. Foi assim. Pensei, aí nessa hora que a gente precisa se conectar, né? Nessa hora a gente precisa um pouquinho de silêncio para ouvir nossa intuição, né? Que são os nossos mentores que conversam com a gente. Fui lá no escritório, abri a estante, peguei o meu envelope da época que eu trabalhava na mesa mediúnica no Flora, das psicografias, voltei na sala, dei o envelope na mão dela, falei, tira um papel aí, vocês não vão acreditar. Ela tirou a psicografia. Era uma psicografia de umas 4 ou 5 páginas de um suicida. Não fui eu que escolhi. Eu nem mexia naquele envelope, estava lá, mas eu sabia onde estava. Estava guardado. Deus me usou por meio dos mentores, me levou até lá, deu na mão dela e ela leu aquele ali. E aí eu conversei com ela, expliquei que tirar a vida não ia adiantar, né? Ia orar, como ela tinha visto no relato da psicografia de um suicida, uma psicografia muito bonita. Passaram-se muito tempo, muitos anos, encontrei para ela de novo. Aí ela estava com um sorriso daqui a aqui. E aí ela falou assim, tudo bem? O que você tem feito? Ela, eu me batizei na igreja. Não importa. Para mim não importa. Para mim não importa. Foi aonde ela se encontrou. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E ela se batizou e está feliz, está fazendo estudo bíblico e falou que agora ela tem uma família. Ouviu o sinal de Deus. E está bem. Está em paz. Porque a paz é o nosso maior tesouro. Não tem nada mais precioso do que a nossa paz. E a gente só conquista a paz com fé, com conexão, com o divino, com a certeza
de que nós não estamos, seja qual for o problema que você está passando, você não está sozinho. E se tem uma coisa que é certa, é que esse problema vai passar. Não sabemos como, quando e onde, mas vai passar, porque sempre passa. E por que a gente se desespera? Por que a gente não cuida da nossa serenidade e da nossa paz? Amai a Deus, mas sabendo por que o amas. Crede nas suas promessas, mas sabendo, né? Estuda. Aqui está pedindo para a gente estudar. Para compreender. Só estudando a gente compreende. E compreendendo, maior ainda vai ficar a nossa fé. Porque não foi ele que falou assim, tenha fé, Mônica. Não. Eu trilhei esse caminho. A gente não estuda para a gente conseguir completar nossos estudos, ensino médio, faculdade, não é isso. Então a gente também tem que estudar o mundo espiritual, né? Então a fé é ação. Ela não é passiva, ela é ativa, ela impulsiona, ela é uma humildade redentora e a vivência do Evangelho. Mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Aí não adianta eu sentar no sofá, tomar meu café, ficar assistindo série e esperar que os problemas vão ser solucionados. Porque a fé não é passiva. Faça a sua parte e eu te ajudarei. Mas aí, sabe o que acontece? Que às vezes a gente não sabe nem por onde a gente começa. Mas qual é a minha parte? É a hora que eu tenho que parar em oração e meditação para receber as orientações e saber qual é a minha parte. Na agitação do dia a dia, nós não vamos descobrir qual é a nossa parte. Batei e a porta vai abrir. E tem uma outra, que eu acho que não está aqui, uma outra passagem que fala assim, qual de vós vai dar uma pedra para o seu filho que pede pão? Não tem? Essa passagem? Quem tem filho aqui levanta o braço? A maioria. Se o filho de vocês pedirem pão, vocês vão dar uma pedra para ele? Claro que não. Se a gente é imperfeito, a gente vai dar o pão, a gente vai fazer de tudo para dar o pão, imagine Deus que é perfeito. O que acontece que a nossa fé fica tão fraca? Por que a nossa fé está enfraquecida? Por que o desespero? Por que o sofrimento da alma? A gente fala que a palestrante é a primeira a precisar, tá? Da palestra. E essa, já ainda vou dar outra palestra em outra casa com o mesmo tema. Então é um convite. É uma fonte de confiança, certeza da assistência de Deus. Ela é calma, ela faculta paciência, ela tem ponto de apoio da inteligência, da compreensão das coisas. Compreensão é o que estamos fazendo aqui, compreendendo. Ela tem a certeza de que vai atingir. Não importa, é porque a gente quer ter o controle e a gente quer para amanhã, a gente quer agora e a gente quer saber como fazer. Não. A gente tem que entender que a gente não tem o controle. É humildade. Pai, seja feita a sua vontade. Não é assim? A prece? Fé é serviço. Servir, contribuir. Hoje o Gabriel falou uma coisa tão bonita, Gabriel. Tão bonita, ele falou assim, a gente ganha mais do que dá. Não é? Quando a gente está trabalhando a serviço de Deus, a gente ganha mais do que a gente dá. A fé é empolgante, é contagiosa. Então, pregai pelo exemplo das vossas obras, para que demonstre para os seus irmãos o merecimento e a fé. E aí as pessoas vão te seguir pela sua fé. Mas, nossa, ela tem uma força. Às vezes você nem sabe dizer que força é essa, que energia, que imã. É a fé. Ela vai contagiando, vai arrastando as pessoas
pelas obras, nem sempre pelas palavras, mas pelas atitudes. É claro que naquele momento que minha amiga estava ali, eu precisei das palavras para conversar, mas as palavras só vieram depois da ação que os mentores, pelo merecimento dela, trouxeram aquela carta para que ela pudesse ver. Fé é humildade. A verdadeira fé se conjuga à humildade. É aquele que deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que somos simples instrumentos da vontade de Deus. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Senhor, o que queres que eu faça? Não é o que eu acho que é bom para mim. Mas eu preciso de conexão. A fé dá força, perseverança para o caminho da evolução. Estamos aqui para evoluir. Todos, sem exceção. E a fé é que move esse caminho. Essa mola que nos impulsiona é a fé. Eu costumo dizer, um exemplo de fé é quando você tem uma criança pequena, que ainda está dando a mão, que não anda sozinha, e aí você para numa avenida muito grande, tipo a Avenida Paulista em São Paulo, tipo a Avenida Presidente Vargas no Rio, né? Uma avenida, sabe aquelas avenidas que tem várias pistas assim? E você dá a mão para a criança. A criança, quando confia nesse adulto, ela faz o quê, gente? O que a criança faz? Ela fica olhando para lá e fica olhando para cá. Ela fica brincando, ela faz assim com o corpinho, ela acha graça. Aí quando a mãe fala, vem, ela vai. Não vai? Ou ela fala, não, mãe, não posso ir. Ela faz isso? Só se ela tiver um transtorno de ansiedade, tiver alguma coisa acontecendo que infelizmente está aumentando o número de crianças. Mas se a criança é saudável, a mãe falou vai, ela vai. O pai falou vai, ela vai. Porque ela confia nessa mãe, ela confia nesse pai. Então quando o pai e a mãe dão a mão, ela dá a mão e vai. E vai observando os pássaros do céu, vai observando as flores do campo. Criança tem muito para ensinar para a gente. Nessa autenticidade que eles têm, nessa capacidade, nessa habilidade de enxergar o outro, o mundo, né? Então, por que a gente fica assim? Não, Deus, não vou agora não, estou com medo. É porque a gente não está conectada, a gente não ouviu. Para ouvir, eu preciso parar, me silenciar, aquietar o meu coração, orar, meditar, ler, me conectar. Aí eu vou saber a hora de ir. Agora eu posso ir. Agora eu vou. Conexão. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. O problema se instaurou. Não adianta ficar desesperado. Só vai piorar. Vai te adoecer, vai te desequilibrar. E aí, eu me desequilibro, o que acontece? Eu perco a conexão. Eu me distancio. Deus não se distancia da gente. Nós que nos distanciamos dele. Ele está ali. Está aqui. Está aqui. Está presente. Como o sol. O sol está lá. Com seus raios. A gente querendo ou não. Ele está lá agindo. A gente percebendo ou não. O sol está lá. Deus está aqui. Deus está em cada um de nós. Mas às vezes a gente briga com ele, né? Falta de compreensão, falta de conexão e falta de fé. A fé é uma bússola que guia no caminho da vida. Ela é uma inspiração divina
ela desperta os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Você pode colocar aquele último vídeo? Por favor? Percebam esse vídeo para que a gente possa refletir na nossa existência do átomo. Percebam. Conheciam esse vídeo? Coisa mais linda é a gente saber que todos nós pertencemos a um todo. Hoje a ciência já sabe que não tem um universo, um multi-universo. Que coisa mais linda a gente perceber o micro, que é o nosso corpo, que é igual ao macro. Estamos todos conectados, interligados, um todo. Uma parte só, com nossos átomos, o que corre dentro de nós, da nossa criação, é o mesmo do Sol, da Lua, das estrelas, desse universo. Quanta riqueza somos nós, e todos interligados pelo mesmo fio condutor, que é Deus. Deus não se separa de nós. Nós que nos distraímos muitas vezes. Que a gente possa ficar atentos, se distrair menos, se conectar mais, para alimentar e fortalecer a nossa fé.
Boa noite. Obrigada, Dudu, pela harmonia musical. Obrigado, Ângelo Ribeiro, pelo ensinamento da noite de hoje. Obrigada a todos. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, fazer a nossa prece de encerramento
Depois teremos o passe e temos a cantina. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, de tudo e de todos. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que se encontra presente. Obrigada, irmã Esperança. Obrigado pela presença e participação de todos. Que nossas preces subam aos céus e desçam em forma de bênção. Que nós tenhamos a fé raciocinada. Que nós tenhamos Jesus, o nosso Mestre, como caminho, verdade e vida. Que nós possamos retornar para os nossos lares com o nosso coração leve, com a nossa mente tranquila e com a nossa fé fortalecida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora, os que desejarem tomar paz, permaneçam nos seus lugares e serão chamados. Nossos amigos passistas podem se dirigir à sala.